Então, aqui relembrando o que são linhas de corrente. As linhas de corrente são aquelas que desenhadas num campo de escoamento de modo que em um dado distante são tangenciais à direção do escoamento em cada ponto do campo. Tá? Então, lembrando então a nossa definição que a gente viu nas primeiras aulas de fenômenos de transporte e mecânica dos fluidos, a definição de linha de corrente eu simplesmente copiei ela aqui, não mudou. E aí o que acontece quando eu tenho um regime de escoamento permanente? Quando eu tenho um regime de escoamento permanente, vamos considerar aqui que num dado tempo, esse escoamento não vai mudar. Ele vai estar sempre esse vento soprando aqui sobre essa casa e as minhas linhas de corrente elas não vão estar variando no tempo. E aí eu posso dizer que a minha partícula ela vai estar se movendo ao longo dessa linha de corrente. Ela vai estar se movendo sobre essa linha de corrente. Nesse caso, então, a linha da trajetória da minha partícula vai ser exatamente igual à trajetória da minha linha de corrente. Então, vamos desenhar aqui uma linha de corrente teórica aqui em azul. Tá? E aí eu vou pegar um ponto sobre essa linha de corrente. Eu vou pegar um ponto aqui. E eu vou ter um vetor aqui que ele vai ser normal a essa linha de corrente. E eu vou ter aqui um vetor que vai ser tangente a essa linha de corrente. E eu vou ter um vetor S aqui, que está sobre essa linha de corrente. E aí eu vou ter também um ângulo beta aqui, que vai ser o ângulo formado entre a linha normal e o raio dessa minha linha de corrente. Então, se nós considerarmos um elemento de volume de lado ds e o outro lado, aqui, desculpa, ds e aqui dn, tá? Então, esse lado aqui é a face normal da minha superfície e esse lado aqui a face que está sobre a minha linha de corrente. Eu vou analisar a pressão sobre esse elemento de volume e aí eu vou utilizar a expansão de série de Taylor de primeira ordem para calcular a pressão em cada uma dessas faces desse meu elemento de controle que está sobre a minha linha de corrente. Então, nessa face aqui, a gente já tinha visto anteriormente como é calculava por expansão de série de Taylor. Eu vou ter aqui, nessa face aqui, vai ser P mais o meu dP ds sobre 2. Aqui nessa face aqui, eu vou ter então o meu P menos o meu dP ds sobre 2. E aqui eu vou ter no sentido da minha normal. Aí agora eu vou ter então positivo aqui, P mais o meu dP dn sobre 2. Multiplicados então pela minha área desse meu volume de controle, que vai ser ds vezes o meu dx. E nesse lado aqui, eu vou ter então o meu dn vezes o meu dx. E isso para o meu termo de pressão. E aí eu tenho aqui também a minha força de gravidade, que vai estar atuando sobre esse ponto. E aí minha força de gravidade, ela vai estar atuando sempre nesse sentido aqui. Então aqui eu tenho o meu ângulo beta, e aqui vai estar a minha força de gravidade atuando nesse sentido aqui. Então, para calcular a minha velocidade, minha gravidade, o efeito da minha gravidade, eu vou ter aqui o meu ρg, aí seno de beta vezes o meu ds, dn dx. E aí, então, se vocês lembrarem das nossas equações de Euler, elas tinham apenas duas componentes de força. Na força de superfície, elas tinham apenas a componente de pressão, porque as componentes viscosas
tinham sido desconsideradas e a única força de campo atuante é a minha força gravitacional. E aí, então, isso aqui vai ser igual a ρ vezes a aceleração da minha partícula sobre a minha linha de corrente. E aí, lembre que a gente está calculando somente sobre a linha de corrente, porque para um fluxo permanente, a linha de corrente e a linha da trajetória, elas coincidem. E aí, observem aqui, então, que eu tenho ds multiplicados por dn dx, ds do meu dx, aqui eu tenho dn dx, e aí fica apenas esse termo aqui, sei o meu ds. E aí, então, se eu dividir todos os lados dessa expressão por ds dn dx, eu posso simplificar essa expressão e ela fica da seguinte forma, onde o único termo que tinha ds, que estava faltando, fica aqui sobre o meu dp. Então, fico com dp ds, vai ser igual a menos ρg seno de beta, igual a ρ vezes a aceleração dessa minha partícula. E aí, para simplificar essa expressão, nós vamos ver aqui quem que é o meu seno de beta. Então, aqui, o meu seno de beta vai ser em relação a S. Meu S está aqui, tá? Então, o meu seno de beta vai estar nesse sentido aqui. Então, eu vou ter que seno de beta vai ser igual ao meu dz sobre o meu ds. E aí, se eu substituir, então, aqui seno de beta por dz/ds, eu consigo reescrever essa expressão aqui como 1 sobre ρ vezes o meu dz/ds. E assim eu encontro a aceleração da minha partícula aqui, como se eu estiver no meu eixo vertical. Mas agora em coordenadas de linha de corrente. E aí agora vamos ver então quem que é essa minha aceleração da minha partícula ao longo de S. Eu vou ter então que ela vai ser igual à derivada total da minha velocidade no tempo, que vai ser igual então à derivada temporal de v ao longo de dt, mais o v vezes o meu dv ds. E aí, então, igualando aqueles dois lados da expressão, simplesmente substituindo a S que a gente tinha encontrado na expressão anterior por aqui dv dt mais v dv ds. E aí a gente lembra que a gente está trabalhando com escoamentos permanentes, então o meu dv dt vai ser igual a zero. E aí, se eu desconsiderar também que eu não tenho variação de z ao longo de S, ou seja, eu não tenho variação nesse eixo aqui, no meu campo de aceleração ao longo de S, eu consigo simplificar essa expressão e fico com 1 sobre ρ, aí o sinal negativo aqui passou para esse lado aqui, tá? Vai ser igual a v dv ds. Isso na direção da minha linha de corrente, ao longo de S, tá? Ao longo dessa linha de propagação aqui. Vamos ver agora o que acontece, então, nessa minha direção normal aqui, tá? Ou seja, aqui. Aí eu fico com esses termos aqui. E aí, então, os meus termos de pressão vão estar escritos aqui. E, nesse caso aqui, eu tenho aqui cosseno de beta, G vezes cosseno de beta, que está normal. Então, vai ser essa linha aqui. Cosseno de beta vezes dn dx ds. E aí eu vou fazer que nem no exemplo anterior, vou dividir tudo por dn ds, e aí vai ficar o meu dn só dividindo esse termo aqui, o resto todo vai ficar igual a 1. E aí então eu fico com dp dn
menos ρg cosseno de beta vezes ρ vezes A. Tá? Muito semelhante à nossa expressão anterior, só que antes a gente estava ao longo de S, agora a gente está ao longo da direção normal. E aí vamos relembrar então quem que é o meu beta. Então, o meu cosseno de beta vai ser igual a dz dn. Aqui está faltando cosseno, tá? Arrumem nas anotações de vocês. O meu cosseno de beta vai ser igual ao meu dz, ou seja, quanto que vai estar variando ao longo de z aqui, vezes o meu dn. E aí, substituindo então aqui cosseno de beta por dz dn, eu fico com essa expressão aqui. Agora falta a gente descobrir quem que é o meu AN. E aí, para descobrir quem que é o meu AN, a gente pode fazer uma semelhança com a aceleração centrípeta. A gente tem que S, ele é essa curva aqui. E aí, se eu definir um raio de curvatura, assim como a gente fez em coordenadas cilíndricas, eu vou ter que essa superfície normal, ela vai ser sempre normal a esse raio de curvatura aqui, que vai ser o raio de curvatura da minha superfície S. E aí no sentido para fora desse raio de curvatura, porque é o meu vetor normal. Enquanto que a força centrípeta era para dentro, né? E aí, justamente por isso, nós temos esse sinalzinho negativo aqui. E aí, do movimento circular uniforme, não necessariamente esse movimento vai ser circular, então esse raio aqui pode estar variando também ao longo dessa curva, mas sempre para um dado instante do tempo, ao longo dessa curva, para um ponto, eu vou poder definir um raio de curvatura no qual essa minha curva está se movendo. E aí, então, eu vou ficar com V ao quadrado divididos por R, em analogia aí com o meu movimento circular. Então, se eu simplesmente substituir ali o meu AN nessa expressão aqui, eu vou ficar com a equação de Euler normal à minha linha de corrente, que vai ser dada por essa expressãozinha aqui. E aí, se eu considerar que esse fluxo está acontecendo aqui no plano ao longo de ds, eu posso também simplificar aqui esse termo aqui, o meu dz/dn, para um fluxo permanente, e aí eu vou ficar então com 1 sobre ρ, dp dn vai ser igual a v ao quadrado sobre r. Com isso, nós obtemos duas equações, então. Uma equação de Euler na direção da linha de corrente, ou seja, ao longo de ds, e uma equação de Euler normal à linha de corrente, ou seja, ao longo de dn. E aí essa relação está expressa diretamente a minha variação de pressão ao longo da minha linha de corrente com o meu vetor velocidade, com a variação do meu campo de velocidade. Ou seja, uma diminuição da velocidade ao longo dessa linha de corrente tem que obrigatoriamente ser acompanhada de um aumento na pressão, e o contrário também é válido, né? Um aumento na minha velocidade é acompanhado por uma diminuição na pressão. O que faz sentido, né? Já que a única força ao qual essa minha partícula está sujeita é a força líquida de pressão. Dessa forma, a partícula é então acelerada em direção às regiões de baixa pressão e desacelerada quando ela se aproxima de regiões de alta pressão. Já se a gente analisar em relação à direção normal, se eu tiver um aumento aqui na pressão, ou seja, se esse aumento aqui for positivo, se minha pressão estiver
aumentando na direção normal, aqui esse vetor aqui vai estar apontando para fora, ele vai ser positivo em relação à minha linha de corrente, tá? Ou seja, minha força vai estar para fora do meu raio de curvatura. Se a minha pressão estiver diminuindo, essa minha força aqui, ela vai estar, a minha velocidade vai estar, a minha normal vai estar apontando aqui, vai ser negativo, e aí ela vai estar apontando no sentido do centro do meu raio de curvatura. Ou seja, isso faz sentido pela análise que a gente fez anteriormente. Se eu desenhar aqui, então, se a minha pressão, a minha variação de pressão, se a pressão estiver aumentando, o meu dN, dPdN vai ser positivo, logo o meu V ao quadrado sobre R vai ser positivo, logo ele vai estar nesse sentido aqui. Se a minha pressão estiver diminuindo, meu dPdN vai ser negativo, e aí ele vai estar apontando, então, nessa direção aqui, vai estar vindo para dentro do meu raio de curvatura. Ou seja, essas variações de pressão, elas vão estar controlando o raio, ou quanto que vai estar rotacionando, então, essa minha linha de corrente, a direção dessa minha linha de corrente, e vai estar criando, então, essa aceleração centrípeta. E agora, se eu tiver uma região onde a minha linha de corrente ela é reta, esse meu raio de curvatura ele vai tender ao infinito. Ou seja, se meu raio de curvatura vai tender ao infinito, esse meu valor aqui vai tender a zero. Ou seja, eu não tenho variação de pressão no sentido normal. Então, esses vetorzinhos aqui, eles vão ser iguais a zero, se a minha linha de corrente for reta. Então, aí uma interpretação simples e resumida das nossas equações de Euler em coordenadas de linha de corrente para um escoamento permanente, desprezando, então, as forças de campo. Vamos fazer um exemplo agora para ver como que a gente pode aplicar essas equações na prática.